tudo bem? Meu nome é Giovanni Macedo, eu sou técnico em eletrônica e informática e nós estamos aqui com mais um vídeo de uma TV Samsung para auxiliar os técnicos que têm alguma dúvida, aqueles que estão iniciando, entendeu? Então esses vídeos são colocados para vocês, para que vocês possam esclarecer alguma dúvida que porventura venha aparecer, ok? Então vamos lá. Hoje eu tenho uma TV do cliente, é uma TV Samsung LCD, modelo LN40C 530 F1M. Repetindo, TV Samsung LCD, modelo LN40C 530 F1M. Qual o sintoma do TV? O cliente informa que ele coloca na tomada, acende o LED vermelho do standby, você tenta ligar no controle remoto ou na fonte, ele pisca, mas a televisão não funciona, certo? Então vamos começar a analisar o que é que poderia estar causando esse tipo de problema. Então vamos lá. Veja bem. Vamos raciocinar. A televisão acende o LED. Então, olha, eu fiz um esquema aqui para vocês. Queria pedir para minha operadora focalizar aqui, que vai ajudar bastante vocês na análise desse defeito. Quando estiver focalizado, me avisa. Certo? Então, o que é que acontece? Toda a fonte de alimentação, a grande maioria, pelo menos, focalizou? Eu vou tirar, mas coloco. Aqui na placa da fonte, em geral, vem impresso as tensões que trabalham no conector, que liga da placa da fonte para a placa principal. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu passei aqui para o caderno o que está escrito na placa da fonte. Eu coloquei aqui as pinagens, olha, pino 1, 3, 5, 7, 9, por aí vai, e copiei aqui nesse esquema cada tensão ou cada tipo de pulso que essa fonte tem. Então vamos lá. Pino 1, B13, 3, B13, pino 5, B13, 7, 9, GND, que é o terra, não tem tensão. Pino 11, B5, 13, B5, pino 15, B13, 17, B13. Pino 2, 5 volts DET, ou seja, o pino 2 é um pino que ele detecta, ele tem um circuito que ele vai verificar se existe ou não a tensão de 5 volts. Por isso que a gente chama, aqui no caso, detetor de 5 volts. Pino 4, BL1 on. O que significa esse BL1 on? É backlight on. Quando a fonte é armada, essa tensão é gerada para alimentar a placa do inverter, que eu falo daqui a pouco quem é que vai alimentar as lâmpadas do LCD, ok? Vamos lá. Pino 6 é PWM. O que significa EPWM? Nesse pino 6, vocês vão ter um pulso de PWM, que é uma forma de onda quadrada, para alimentar o circuito onde você tem transistores do tipo MOSFET. Lá na frente a gente explica. 8, eu tenho um H-Sync, que é o sincronismo horizontal. Essa TV não é de tela de vidro, mas ela tem um pulso de sincronismo horizontal. Ela não tem varredura, mas tem um pulso de sincronismo. Pino 10 e 12, GND, que é o terra. Pino 14, B5. Pino 16, A5. E pino 18, PS1. Não está dando para ver direito? Pronto. Agora vamos explicar uma coisa aqui que é muito importante para que vocês entendam, para quem não sabe ainda. Você pode verificar que aqui no pino 16 você tem A5 volts e no pino 14 vocês têm B5 volts. Qual seria a diferença de A5 e B5? Está escrito aqui. Quando vocês tiverem na fonte escrito A antes da tensão, como aqui no caso A5,
quer dizer que essa tensão existe quando a televisão está no stand-by. Ou seja, a 5 volt ela tem que ter mesmo com a televisão desligada, porque essa tensão 5 volt é ela que vai alimentar o microprocessador na placa principal para que se gere o PS1, que eu vou explicar já. Vamos lá, devagar. Pino 14 eu tenho B5, é diferente. Essa tensão de B5 ela só vai existir com a TV ligada. Então, para os técnicos que ainda não têm esse conhecimento, tem que saber o seguinte: fonte chaveada. Se você tiver a letra A antes da tensão, como no exemplo A5, quer dizer que essa tensão tem que existir mesmo com a televisão desligada. É esta tensão também que alimenta o LED do standby, certo? Todas as tensões, como aqui é B5, B13, B5 e outras que tiverem, ela só vai aparecer depois que a fonte for ligada ou quando a fonte for armada. O que seria isso? Fonte ligada ou fonte armada? Vamos lá. Prestem atenção nos pinos 16 e no pino 18. No pino 16 eu tenho uma tensão de A5, ou seja, é a tensão obrigatória para ter a fonte de alimentação. Como o LED está acendendo, essa tensão existe, eu vou mostrar já para vocês. Se tem essa tensão, ela vai ter que alimentar o pino 18, que é o pino PS1. O que é PS1? Power Supply On. Pausa.